Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar do frio, estamos aí para continuar o nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster. Domingo passado nós tivemos um problema, eu creio que hoje está tudo ok e não haverá nenhum problema. Se você se lembra, nós falamos sobre a Confissão de Fé de Westminster, foi uma assembleia, muitos teólogos da igreja que se reuniu e fez uma exposição das escrituras, colocando pontos principais daquilo que seria a confissão de fé para as igrejas reformadas. E nós vamos falar um pouco, começar a falar primeiro no primeiro capítulo hoje. Eu vou ler para vocês. Ela é dividida em capítulos e cada capítulo vai tratando de determinadas coisas. A primeira coisa que ela começa a tratar é da questão das escrituras sagradas. Então, capítulo 1 das Sagradas Escrituras diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, necessário à salvação. Por isso agradou ao Senhor, em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna as escrituras sagradas indispensável. Tendo cessado aqueles antigos modos de Deus de revelar a sua vontade ao seu povo, sob o nome de Escrituras Sagradas ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que são os seguintes. Aí vai falar todos os livros que nós utilizamos, né? Você sabe, nós usamos o cânon curto, que são de 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo. É diferente, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana, que usa o cânon longo, que vem com 72 livros. Nós não temos aqueles livros que são chamados de apócrifos, eram chamados de apócrifos e hoje são chamados mais comumente de deuterocanônicos. Mas vamos voltar no ponto 1 aqui. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, ou seja, eles não tenham desculpa, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário à salvação. Ou seja, apesar da gente poder olhar para a natureza, apesar da gente, nas relações humanas, muitas vezes nós enxergarmos Deus, essa forma de enxergar não é capaz de dar o conhecimento necessário para a nossa salvação. Você já deve ter percebido, há pessoas que olham montanhas, olham rios, oceanos. Você já deve ter visto fotos maravilhosas de paisagens. E às vezes a pessoa vê tudo isso, mas não é tocada por Deus. Não consegue imaginar que aquilo foi feito por Deus. Há fotógrafos ateus, inclusive, que conseguem ver a beleza da natureza, no entanto, não conseguem ver através dela Deus. Outra coisa também são nas relações humanas. As relações humanas, por exemplo, família, você tem um filho, você ama Deus, porque você conhece Deus. Mas as pessoas que não conhecem,
elas, mesmo num sorriso de uma criança, mesmo em relacionamentos amorosos entre os familiares, não são capazes de levar ao conhecimento de Deus. Nós que já temos esse conhecimento, nós vemos tudo isso e falamos, poxa, Deus nos abençoou com uma bela família, Deus nos abençoou com um lugar como esse, Deus nos abençoou com a igreja e tal, e tal, e tal. Pessoas que não conhecem a Deus não têm essa capacidade. Então foi necessário que Deus criasse aquilo que nós chamamos de revelação definitiva. Nós temos a natureza, que é também revelação de Deus. O Salmo vai dizer que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, mas nós precisávamos de mais. O ser humano precisava de mais para poder compreender e para poder saber qual era a vontade de Deus. Então Deus permitiu que se fizesse o quê? Se escrevesse a Bíblia, que nós chamamos de Sagrada Escritura. Vamos aqui. Um ponto interessante aqui. Isto torna as Escrituras Sagradas indispensável, tendo cessado aqueles modos de Deus, modos antigos de Deus revelar a sua vontade ao povo. Ou seja, a Bíblia é definitiva. Nós presbiterianos somos chamados de cessacionistas. E você vê ali, nós estamos em conformidade com a nossa confissão de fé, que é um símbolo de fé. Nós temos os símbolos de fé: Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo de Westminster, são os nossos símbolos de fé. Então, a Escritura Sagrada, ela é indispensável até para que a gente entenda que Deus usou de modos diferentes para falar em diferentes épocas, mas que hoje isso cessou porque nós temos a Bíblia. Aí a gente volta naquela questão que você já conhece, já antiga, a respeito de profecia, dom de cura, dom disso, dom daquilo. Não. A gente não tem mais esses dons hoje. Os profetas não eram adivinhos, a gente tem que ter isso. Eu repito isso várias vezes. Os profetas eram homens inspirados por Deus para falar a vontade de Deus através da palavra. Não era adivinhação, não era nada disso. Era apenas homens inspirados por Deus falando aquilo que Deus queria para o povo. Mesma coisa o dom de cura, né? Nós temos relatos, tanto no Antigo Testamento, Elias, por exemplo, ressuscitou o filho de uma mulher. Temos outros, tanto de relatos no Novo Testamento, de curas. Hoje, nós não temos mais. Não é necessário mais dom de cura. Você imagina que a gente estava mas aquele povo vivia num tempo onde não haviam hospitais, não haviam médicos e tal. E Deus se manifestava dessa forma porque ele precisava falar de alguma maneira. E julgou ele ser essa uma maneira adequada para falar a um povo que não tinha instrução, né? Não tinha acesso, eram poucos os que escreviam e liam. A maioria da população não tinha essa capacidade. E então Deus usava de outros métodos que a gente conhece da Bíblia. Mas como diz a Constituição, a Confissão, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao povo, só nos resta a Bíblia, só nos resta a palavra de Deus, e ela é a revelação definitiva. Nós só precisamos dela. Então algumas pessoas têm dificuldades e pensam que alguém vai levantar e vai falar o seu futuro. Eis que te digo, meu
vaso, não sei o que, e essas coisas você conhece. Não temos mais isso. Não precisamos mais disso. O Espírito Santo que habita em nós, hoje domingo de Pentecostes, onde nós lembramos a descida, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Eu e você temos o Espírito Santo. Não há essa questão que para alguns é um dogma, uma doutrina. Para nós não. Batismo com o Espírito Santo para nós é quando nós somos convertidos. O Espírito Santo passa a habitar em nós a partir daquele momento. A gente não precisa evidenciar algumas coisas para que aí a gente seja rebatizado, reanimado. Não. O Espírito Santo já habita em nós. Nós já o temos como nosso companheiro de jornada, e é Ele quem nos fala quando a gente erra, quando a gente faz o certo, é Ele quem nos ajuda quando ouvimos um sermão, quando ouvimos um estudo, é Ele que vai trazendo o entendimento necessário para que a gente compreenda. Então, outro exemplo, dom de cura, que infelizmente alguns ainda se arrogam que tem. Nós estamos nesse momento de Covid, de pandemia. Cadê os homens da televisão que curam? Onde eles estão? Por que eles não estão curando a população? Eles estão vendendo tralha. Ou seja, se você acompanha as redes sociais, nós temos gente aí vendendo semente, gente vendendo água que não permite que você pegue o Covid. Cadê o dom de cura? Por que não vai ao hospital e cura todo mundo? Né? Por que não vai nas igrejas? Gente doido para abrir, doido para cultuar, doido para voltar ao normal. Cura todo mundo, que todo mundo volta ao normal. Não acontece. Porque esse método de Deus falar cessou. Cessou. Pode-se orar pelo enfermo e Deus agir. Claro que é possível isso. Tiago vai falar sobre isso. Nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor, e isso é o que devemos fazer. E se for da vontade do Senhor, Ele vai curar. Mas não porque alguém tem poder para isso. Não porque alguém pode dizer que é mais santo, é melhor, é escolhido e que faz. Não. Uma prova é esse tempo agora. Cadê aqueles homens que viviam curando gente? Cadê? Que não curam ninguém. Que não terminam com esse vírus aí. Lançam uma magia, um negócio aí e acaba com tudo isso. Não. Então, a confissão de fé é bem clara. Nós somos cessacionistas, a Igreja Presbiteriana é cessacionista, e isso implica em dizer que nós cremos que determinados dons foram para o passado, para um tempo determinado, com um propósito determinado, e que hoje nós temos a Bíblia, não sendo mais necessário esse dom. Você pode ver, por exemplo, um exemplo bíblico, a profecia, a própria profecia. A profecia ela foi utilizada durante um certo tempo e depois ela simplesmente se extinguiu, ela acabou. Quando nós entramos no Novo Testamento, você não vê profetas. Você, por exemplo, vai encontrar João Batista, que será visto como um profeta. E ele será visto muito mais como o profeta dos últimos tempos do que como um profeta clássico, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel. Então, a própria profecia chegou um tempo que Deus não precisava mais utilizar aquele modo. E nós temos o Novo Testamento, onde, por exemplo, nós não temos nenhum livro profético. Os livros proféticos ficam no Antigo Testamento. Então, espero que isso tenha ficado claro, esse primeiro ponto tenha ficado claro. Eu não vou reler cada um dos livros, porque vocês conhecem, na Bíblia de vocês tem. Então, depois da lista dos livros que compõem o nosso cânon, vem assim:
Todos eles são dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Os livros geralmente chamados apócrifos, que hoje se chama deuterocanônicos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, então, como escritos, senão como escritos humanos. Ou seja, esses livros que são chamados apócrifos, agora não se usa mais esse termo, o termo é deuterocanônico, eles podem ser utilizados como escritos humanos. Por exemplo, teólogos estudam os livros, por exemplo, o livro de Macabeus é muito interessante para você entender o judaísmo, como ele vai chegar no Novo Testamento. Mas eles não podem ser tidos como escritura inspirada, escritura sagrada para nós. Você não vai ver o pastor abrindo em Judite, em Macabeus e nada disso para pregar na igreja. Ele serve apenas como uma maneira de você se entender, porque é um escrito humano, entender algumas coisas. E claro, você até aprende alguma coisa, mas não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. É como se eu pegasse o livro de um autor, mesmo cristão, e julgasse que aquilo ali é palavra de Deus. Erros que alguns cometem. Algumas seitas, elas têm essa dificuldade. Elas pegam escritos humanos e elas colocam no mesmo patamar de escritura sagrada. Nós não fazemos isso. A confissão é muito clara. Livros humanos são lidos como livros humanos. E nós temos bons livros. O pastor tem uma estante aqui cheia deles. Mas não podem ser considerados escritos inspirados e não vão fazer parte do cânon bíblico. Ok? Então vamos aqui. A autoridade das Escrituras, razão pelas quais devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o autor, tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Um ponto muito importante. Por exemplo, o texto está dizendo que a Escritura Sagrada basta em si mesma. Ela é a palavra de Deus, independente dela estar na boca do infiel, independente dela estar na boca do pecador, independente dela estar na boca do crente, independente dela estar na boca de quem quiser, se ele ler o texto bíblico corretamente, ela é a palavra de Deus, a Bíblia. Vou mostrar a minha está bem usada, tá? É a que eu utilizo para ler em casa, então ela está bem acabadinha. Você pega, lê a Bíblia em qualquer lugar, ela é a palavra de Deus. O que o sujeito vai falar depois daquilo, aí dependendo de quem for, você pode descartar. Mas a leitura é leitura em qualquer lugar. Ok? Em qualquer lugar. O que a pessoa vai falar, aí sim, por exemplo, a maioria das seitas utiliza a Bíblia. Mormons, Testemunhos de Jeová, Adventistas, aquela seita do Reverendo Moon, que agora eu esqueci o nome. Eles utilizam a Bíblia. Então, a leitura da Bíblia ela é a palavra de Deus, mesmo na boca dessas pessoas. Já a interpretação que elas dão, aí não, porque eles vão interpretar a Bíblia a partir da ótica errada, equivocada deles. Acho que vocês conseguiram entender bem. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas Sagradas Escrituras.
a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo de seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completas, em completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Isso é o que nós já dissemos, isso você já sabe, esse ponto é muito fácil. As Escrituras Sagradas são maravilhosas, são extraordinárias. Você lê o texto, você vê aquelas coisas, fala contigo, mexe com a gente, é algo mesmo extraordinário. Mas isso acontece dentro dos nossos corações pela ação do Espírito Santo. Hoje é domingo de Pentecostes. Hoje se celebra o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E é impossível uma pessoa tornar-se cristã, é impossível uma pessoa compreender de fato a palavra de Deus sem que o Espírito Santo esteja agindo. Não é possível. Homens inteligentes estudam a Bíblia como um livro qualquer e não conseguem entender as coisas que os crentes entendem, porque o Espírito Santo não está. Ele vai ler a Bíblia, vai pegar, vai conhecer, vai saber citar versículos, vai entender, mas nem crer nela, ele de fato crê. Ele lê como um objeto profissional de estudo, de antiguidades e tal, e de uma série de coisas que você pode estudar na Bíblia, mas fé ele não vai ter, porque é necessária uma ação conjunta da palavra de Deus com o Espírito Santo. Então você que compreende, você não pode esquecer que você só compreende a Bíblia, você só entende porque o Espírito Santo habita em você. Você recebeu também o derramamento do Espírito Santo para ser igreja, ok? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação e a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser logicamente, claramente delas deduzido. Às Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a iluminação interior do Espírito de Deus para que a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra e que há algumas circunstâncias quanto ao culto a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observados. Ou seja, trocando aqui, a Bíblia pode acrescentar nada. Não há revelação de modo algum que se precise alterar a Bíblia que nós já temos hoje. Deixa eu ver onde eu estava lendo. Então, a gente pode deduzir algumas coisas. Às vezes, tem coisas que são muito claras na palavra de Deus. Outras coisas são implícitas e nós deduzimos. Vamos colocar uma questão que tem sido discutida no país há algum tempo. Questão do aborto. Na Bíblia, você não tem ela diretamente falando, é proibido abortar. Mas nós deduzimos da palavra de Deus que Deus é o dono da vida e só Ele pode o quê? Tirá-la. Então,
nós entendemos como pecado, e a bandeira da igreja nunca é a bandeira do aborto. Nós somos radicalmente contra o aborto e nós lutamos contra isso. Nós não queremos. O presidente que foi eleito, e eu aqui não quero falar de política, estou fazendo apologia ao presidente, mas uma das coisas que fez com que ele ganhasse muito votos de crentes foi exatamente essa bandeira do aborto. Ele falou que no governo dele isso não seria possível. Certa vez no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, só vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, nós, numa eleição onde haveria uma vaga para senador, existia uma candidata, você deve conhecê-la, ela já foi candidata a presidente, ela sempre aparece aí falando e tal, chamada Jandira Fegali. E ela era candidata pelo Rio de Janeiro e ela estava em primeiro lugar, ela estava praticamente eleita nas segundas pesquisas. E ela claramente defende o aborto, é uma das bandeiras dela de campanha. E aconteceu o seguinte, quando ela começou a explicitar demais essa bandeira que ela carregava, a bandeira do aborto, a Arquidiocese do Rio de Janeiro passou a orientar os fiéis da Igreja Católica a não votarem nela, pois ela era abortista, ela defendia o aborto. Ela caiu de primeiro lugar para quinto. O sujeito que foi eleito não estava nem sendo cotado para conseguir. Ele estava em quinto. Então, só um exemplo para você ver uma dedução nossa de que a vida é um dom de Deus, de que o aborto não é algo que o ser humano deva praticar, e como ele influencia. Às vezes eu e você, nós não percebemos aquilo que o candidato fala, e por trás das palavras ou entre as linhas a gente não entende a bandeira que ele está defendendo, e que muitas vezes vai confrontar aquilo que cremos. Nós devemos estar atentos a isso com todos os candidatos, tá? Só não está fazendo apologia a candidato algum. Só para você ter uma ideia como as coisas são. Depois ela tentou se explicar, se justificar e disse que não era muito bem isso, mas aí já não adiantava, né? O povo já sabia que era de fato essa a posição dela, e é até hoje, tá? E é até hoje. E ela simplesmente não foi eleita senadora pelo estado do Rio de Janeiro. Então, ou seja, a Bíblia tem coisas que nem sempre estão explícitas. Tipo assim, é explícito na Bíblia que nós só podemos ser salvos através de Cristo, que nós só compreendemos o sacrifício de Jesus através da ação do Espírito Santo. Isso é muito claro. Há outras coisas que já não são tão claras assim, e às vezes nós precisamos de um estudo mais aprofundado para poder entender o que se está falando. Então, há argumentos que nós deduzimos de tudo aquilo que a Bíblia diz. Nós falamos, bom, então a Bíblia está querendo dizer nesse texto, e Deus está querendo dizer nesse texto assim. E eu usei o exemplo do aborto, que é um exemplo comum, e que apesar de ser comum, né, assim, no sentido de hoje é muito debatido ainda, a Bíblia não é explícita, não existe a palavra aborto. Como, por exemplo, não existe a palavra trindade. Não existe a palavra trindade. Na Bíblia você não vai encontrar trindade santa. Mas nós cremos, nós deduzimos. Se há Deus Pai, há Deus Filho e há Deus Espírito Santo, logo são uma trindade. É um Deus triuno. Então, apesar da palavra não existir na Bíblia, nós podemos usá-la para nos referir às três pessoas da Trindade. As três pessoas
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, usando essa palavrinha chamada Trindade. Mesmo ela não estando na Bíblia, nós podemos deduzir isso. E nós temos aí, domingo da Santíssima Trindade, onde nós nos relembramos da Trindade, ok? Nas Escrituras não são todas as coisas em si, nem do mesmo modo, evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem das Escrituras, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios comuns, podem alcançar uma suficiente compreensão dela. Ou seja, a Bíblia tem passagens mais difíceis de se compreender, mas naquilo que se refere à salvação, há passagens explícitas em que tanto o sujeito que é teólogo, como o pastor que estudou lá teologia por 5 anos, é capaz de entender, como aquele que só frequenta a escola dominical e frequenta a igreja, não tem um estudo aprofundado como um curso de teologia, mas ainda assim lhe é possível, através dos meios comuns. Quais são os meios comuns? Leitura, ouvir o que se é ensinado, através desses meios chegar à compreensão dessas coisas necessárias à salvação. Não é nenhum segredo, não é nada de uma sociedade secreta, não, pelo contrário, nós procuramos deixar bem claro aquilo que o ser humano precisa para a salvação de sua alma. O Antigo Testamento em hebraico, língua nativa do povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providências conservados puros em todos os séculos, são, por isso, autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudadas. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas comuns de todas as nações aonde chegarem, a fim de que, permanecendo nelas abundantemente a palavra de Deus, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e o conforto das Escrituras. Aqui, algo que para a gente é muito fácil de compreender. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento praticamente em grego, há alguma outra porção bíblica em aramaico, mas é muito pouco. A linguagem corrente da época era mesmo grega, e isso se dá alguns fatores históricos. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele conquistou toda aquela região ali, e ele era um sujeito que era um admirador da cultura grega. Então, com as conquistas dele, ele leva sempre a cultura grega para qualquer lugar que ele conquistava. Ele conquistou ele era príncipe da Macedônia, ele conquista outros extremos, ele vai até a Índia, e onde ele vai, ele leva a cultura grega. O seu tutor era Aristóteles, um filósofo grego que a gente conhece. As crianças aprendem sobre ele na escola. Então, o grego foi utilizado, que era a língua comum, devido a essa expansão de Alexandre. Em várias localidades, a língua era a grega. Por exemplo, vou dar um exemplo que é curioso. Por exemplo, no tempo de Jesus, o império que governava era o Império Romano. Mas, por exemplo, nós não temos textos bíblicos
na língua latina. Depois nós vamos ter uma versão latina que é chamada de Vulgata e que vai ser durante muito tempo na Igreja Católica tido como a língua sagrada. As missas serão feitas em latim, entendendo a pessoa ou não. Mas os textos bíblicos eles são escritos em hebraico e grego. Então, apesar disso, o que nós devemos fazer? Traduzir a Bíblia para a língua de cada lugar. No nosso caso, claro, a palavra de Deus está em português. Isso a gente retorna à Reforma. Não havia muito tempo quando que a Reforma havia passado, pouco mais de 100 anos, e Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai lutar com isso, com a Igreja Católica, para que a população tenha acesso à Sagrada Escritura. Então hoje você tem na sua casa a Bíblia em português para você ler e compreender tudo que nela está escrito, ok? A regra infalível da interpretação das Escrituras é a própria Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto das Escrituras, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Ou seja, é aquela ideia de a Escritura interpreta a Escritura. Ela não vai se contradizer em momento algum. Se ela diz não matarás lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento não vai ser ensinado que nós devemos matar. Então, se você tiver alguma dúvida lendo algum texto, você pode mesmo na Bíblia procurar um texto que lhe seja mais claro para você compreender o que ele está dizendo. E por último, o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm sido determinadas e por quem serão examinados, todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo, falando através das Escrituras. Ou seja, para nós termos certeza de que Deus está falando através da Escritura, nós temos que ter a confirmação do Espírito Santo. Seja quem esteja falando, se está falando a verdade, está falando de fato o que a Bíblia diz, o Espírito Santo vai nos confirmar, porque é Ele quem é o juiz pleno para dizer se estamos falando a verdade ou não sobre o que a Escritura diz. Esse é o primeiro capítulo que fala sobre as Escrituras. Domingo que vem nós estaremos falando sobre o capítulo 2, que fala de Deus e da Santíssima Trindade, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar no particular ou mesmo no grupo da igreja, se não entendeu alguma coisa, para a gente tentar clarificar um pouco mais, tá bom? Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, te agradecemos porque é dia do Senhor, é o domingo. Nós nos entristecemos porque, na verdade, nós deveríamos estar na tua casa hoje aprendendo sobre todas essas coisas, mas o Senhor mesmo não tem permitido que isso aconteça. Nos pedimos, Senhor Deus, que dê-nos um dia de paz, dê-nos compreensão da tua palavra, dê-nos entendimento para podermos sermos servos melhores do Senhor. Dê um dia abençoado à nossa querida igreja, abençoe a cada um, visita cada um neste momento de distanciamento social, onde as pessoas não se visitam, não se encontram, onde nós não temos as nossas programações. Que o Senhor seja o nosso sustento, seja o nosso refúgio e fortaleza. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Repito, se caso você não entendeu alguma coisa, manda pelo WhatsApp, manda aí ou no grupo da igreja ou particularmente para mim, e eu vou tentar esclarecer a sua dúvida, ok? Deus te abençoe.
Claro, você sabe que o pastor está morrendo de frio. Então, se o pastor está meio encolhido hoje, é frio mesmo, tá bom? Deus abençoe vocês. Até mais tarde. Não se esqueça, hoje nós temos o sermão de domingo às 19 horas. Um abraço e Deus lhe abençoe.